passou pela Primeira Guerra ou pela Segunda Guerra, como também eu não sou daquele que vivenciou e passou ali pelo aquele período da peste negra, a qual devastou, dizem que chegou à terça parte da Europa, chegando a morrer 35 milhões de pessoas. Eu sou dessa época hoje que estamos vivenciando essa pandemia que tem causado um mal muito grande em todo o mundo e em vários países, principalmente China e Itália, que mais têm sofrido com isso. É um momento assim que todos têm pensado e repensado nas suas vidas. É um momento muito crítico para a nossa nação e também para o mundo. Mas é um momento também de refletirmos e ver que nada somos, nada podemos, porque um simples vírus, no que pese falar simples no sentido que é algo que nós não vemos, ele tem afetado o mundo, a economia, tem desestruturado de tal forma que seja grandes, seja pequenos, todos têm se colocado na mesma posição. Ao ler esse texto, aqui dessa história de 2 Samuel, capítulo 24, nós vemos uma cena interessante, onde Davi, rei de Israel, ele que reinou no ano de 1010 a 970 a.C. Ele reinou 40 anos, sendo que desses seus 40 anos, 7 anos foi em Hebrom, Judá, e depois reinou em todo o Israel. Deus, através de Davi, deu muitos livramentos, o exaltou sobremaneira, mas Davi, como eu e você, pecou e pecou várias vezes. Mas Davi, ele sempre teve um coração sensível à vontade reta de Deus. Esse momento aqui, dessa situação de Davi, no capítulo 24, nós vemos que Davi viu que o Senhor se irou com ele, pela atitude a qual ele teve, de levantar um censo em toda a nação de Israel. Teólogos, conhecedores da Bíblia, pregadores, quando leem esse texto e quando pregam sobre ele, fala que o pecado de Davi aqui foi o orgulho. Eu sigo também essa mesma linha de pensamento, porque Deus tinha feito grandes provisões na vida de Davi, no seu reinado, expandiu todo o seu reino, tanto que seu filho Salomão, quando assume, não vai mais precisar guerrear, porque grande tem sido a expansão do reino na época de Davi. Mas nesse momento aqui, houve um orgulho por parte de Davi, e isso pesou ao seu coração. Tanto é que ele, na sua própria palavra, vai dizer que fez o que era reto, era errado diante do Senhor. Hoje, meus queridos, diante desse mundo todo que nós temos vivenciado, vocês têm ouvido várias pessoas pregarem, e há vários pregadores que têm seguido uma linha em dizer que o que está acontecendo no mundo está se vindo de Deus também como um castigo, como Deus está permitindo isso acontecer para tratar com o mundo. Quem sabe possa ser que isso está acontecendo. É verdade é que muitas pessoas têm zombado de Deus, muitas pessoas não têm dado mais atenção a Deus. A Europa, que é chamado o berço do Evangelho, onde vários missionários foram enviados para evangelizar o mundo, tem se esquecido de Deus. América do Norte, Estados Unidos, ali também, aonde saiu grandes e grandes missionários. O nosso Brasil hoje, a qual muitas pessoas têm debochado de Jesus, de fazendo filmes, outros têm nos seus enredos de escola de samba, e muitos têm feito muitas coisas que
assim, de certa forma, não tem tido o devido respeito, reconhecido a santidade e, o mais importante, faltou temor no meio do povo. Se nós formos seguir por essa linha, muitos estão dizendo que isso é Deus tratando com o mundo. Mas também nós podemos seguir também por outra linha, de entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. E talvez muitos estão dizendo assim, Deus é tão mau assim. Não, Deus não é mau. Deus, Ele é Senhor e Criador de tudo e de todos. Tudo está no controle dEle. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Por isso, nessa noite, nesse momento desta palavra, eu quero levar você a refletir na atitude de Davi e no que Deus agiu para com ele e no que Deus fez quando Davi ali pediu ao Senhor a misericórdia. Hoje, como estamos pensando em tantas coisas, como esse mundo tem andado, tem esquecido de Deus. O orgulho de muitos subiu a cabeça. Davi também, por um momento aqui, subiu o orgulho à cabeça, porque viu todo o seu reinado, 800 mil homens de Israel, e ali 600 homens de Judá, 1.300 homens prontos para a batalha, 1.300.000, melhor dizendo, que saem. E como diz o texto, e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Davi, nesse momento, ele reconheceu, e uma das coisas que Davi pediu ao Senhor foi que Deus agisse com misericórdia na sua vida e na vida de toda a nação. A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi vai ter que fazer uma escolha de 3 coisas que seria consequência por causa do pecado. Porque o pecado na nossa vida, ela gera consequência. O desejo, depois de consumado, peca, e o pecado gera a morte se não houver arrependimento. Gade era um profeta daquela época de Davi, e ele, o profeta Gade, ele é mencionado lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 5. Ele é um dos escritores do livro de 1 Samuel, de 2 Samuel. Ele contribuiu na escritura ali no livro de Samuel. A Davi foi dado 3 coisas que ele podia fazer, e dessas 3, uma punição para a sua vida. Gade pediu que ele pudesse escolher a primeira, se houvesse 7 anos de fome na nação; a segunda, 3 meses de fuga dos seus inimigos, a qual Deus permitiria que os inimigos o perseguissem; ou 3 dias de peste caísse nas mãos do Senhor. Davi prontamente vai escolher cair na mão do Senhor, porque a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à terra, ou que por 3 meses fuja dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Então nesse momento Davi escolheu cair na mão do Senhor, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. E naquele momento daquela peste, a palavra do Senhor vai nos dizer:
Lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 24, diz a palavra do Senhor que Deus enviou um anjo. E o anjo do Senhor começou a matar as pessoas, e morreram naquele dia 70.000 pessoas. Se nós formos olhar hoje o que está acontecendo e quantas mortes estão espalhadas no mundo, milhares de pessoas têm morrido por causa dessa peste chamada coronavírus. Esse vírus, muitos dos que têm morrido são mais os idosos. Meus queridos, assim como Davi anelou, pediu a misericórdia de Deus, nessa noite eu quero convidar você também a clamar ao Senhor, a pedir a misericórdia do Senhor. Mas é necessário também tomarmos algumas posições necessárias, assim como Davi tomou. Davi, ele reconheceu que tinha pecado e feito o que é mal aos olhos do Senhor. E eu quero convidar você nessa noite para pensar nisso, a fazer uma reflexão da sua vida diante de tudo que nós estamos vivenciando, diante de tudo que nós estamos passando. Como tem estado a tua vida? Você tem pensado em Deus? Você tem dado oportunidade para Deus? Olha, é tempo da gente parar, refletir, confessar, e é tempo da gente se arrepender diante do Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a pensar da seguinte maneira: Deus é Criador e é Senhor de tudo. A palavra do Senhor vai nos falar no Salmo 24, versículo 1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor de tudo. Ele reina, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele sabe tudo. Como diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías, capítulo 46, do versículo 9 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: quem é um Deus como tu, perdoando a iniquidade e passando a transgressão dos remanescentes da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita em misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e subjugará as nossas iniquidades. Você lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso também está em Miqueias capítulo 7, do versículo 18 ao 19. Nessa noite, talvez você está aqui pensando: e por que Deus permite isso? Nós não sabemos dizer assim com certeza que Deus está fazendo isso por isso, mas nós entendemos que muitas das vezes, na palavra do Senhor, Deus permitiu situações em nossas vidas para tratar com a gente. Posso citar algumas coisas interessantes. O dilúvio, a arca. Noé passou 120 anos pregando para aquele povo, e aquele povo estava vivendo suas vidas, casando e dando-se em casamento, coisa que Jesus falou lá nos evangelhos. A vinda do Filho do Homem será assim. As pessoas não estavam se dando conta. Foi preciso Noé, e junto com sua família, somente 8 pessoas se salvaram. Sodoma e Gomorra, quando olhamos lá no livro de Gênesis capítulo 15, quando Abrão antigamente chamava e depois foi se chamar Abraão, Abrão recebeu a palavra do Senhor, e Abrão ouviu de Deus falando que havia uma nação, que no caso eram os amorreus, que Deus deu àquela nação 4 séculos, 400 anos, e Deus fala no capítulo 15 de Gênesis, que a medida dos amorreus não tinha subido ainda. Deus tinha falado a Abraão que ele iria possuir aquela terra, mas Deus estava dando àquele povo a oportunidade de arrependimento, mas aquele povo não se arrependeu, e Sodoma e Gomorra foi destruído, porque o povo não deram conta. Queridos, se essa ação que está acontecendo no mundo, que, como eu falei antes, é novo para nós, está sendo um alerta, então vamos ter essa alerta de Deus e vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos tomar uma posição diante de Deus, vamos realmente servir ao nosso Deus, vamos ter uma posição. Davi, quando ele viu o que ele tinha feito, ele buscou a Deus arrependimento e apelou para a misericórdia do Senhor. Eu quero levar você a um texto que possa te responder também.
Quando você está aqui dizendo, por que Deus permite isso? Quero dizer que Deus é soberano. Há situações na vida que Deus permite. Lá no livro de Jó, capítulo 33, eu vejo da palavra do Senhor, que diz algo que eu queria ler para nós essa noite também. Jó, capítulo 33, que diz assim no versículo 19. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares dos anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, solta, e ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Quando orar, Deus o atenderá, ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Isso se encontra no livro de Jó, capítulo 33, do versículo 19 ao 28. Meu querido, Deus pode falar de várias formas. A enfermidade também possa ser esse momento, o momento de Deus nos despertar, de Deus nos chamar à realidade, existir que há um Deus soberano. Não é um homem que manda, não é o sistema que manda, não são os poderosos. O que é que os homens estão podendo fazer? Nada. Nós podemos pedir a misericórdia de Deus nessa hora, para que Deus dê sabedoria aos governantes deste mundo, diante dessa situação, para que Deus dê inteligência, ali quando aqueles homens, Elioabe, que foram construir a arca, que Deus deu a eles espírito de sabedoria, que Deus dê aos médicos também, que Deus dê àquelas pessoas que estão lutando para conseguir a cura para esse coronavírus, que Deus dê a essas pessoas que estão nos laboratórios aí, buscando, tentando. Mas a verdade é que acima de tudo, Deus é que está no controle de todas as coisas. Quando Davi viu aquele anjo que havia matado, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo havia matado 70.000 pessoas, e diz a palavra do Senhor, que quando aquele anjo ia indo na direção de Jerusalém, diz a palavra do Senhor lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição: entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à areia de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou eu quem pequei, eu é que iniquamente procedi, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi reconheceu. A nossa nação, o mundo, tantas pessoas talvez tenham sido culpadas, se a gente pode colocar assim, por o mal que está acontecendo na nação, no mundo. Não podemos dizer assim com toda certeza, mas de uma coisa nós podemos pedir, e é o que eu trago como tema hoje. Nós podemos pedir a misericórdia do Senhor, para que Deus tenha misericórdia de nós. O juízo exercido pelo anjo do Senhor, ali, naquele momento, quando ele ia para Jerusalém, Deus mandou que o anjo parasse. E eu quero convidar você nessa hora a pedir ao Senhor a misericórdia dele, para que ele pare com isso que está acontecendo, porque ele tem controle sobre todas as coisas. Ele é Deus, ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, ele é Senhor de todas as coisas. Lá no livro de Lamentações,
capítulo 3, do versículo 22 ao 25, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua misericórdia. E aí o texto vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para os que a alma que o buscam. Por isso, nessa noite, vamos pedir a misericórdia do Senhor, vamos reconhecer que não somos nada e que a nossa porção na nossa vida seja o Senhor. Aleluia. Lá no Salmo de número 103, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: como o pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Que o Senhor tenha compaixão da nossa vida, que o Senhor, Ele seja esse nosso auxílio. Lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se de seu filho, a qual é amamentado, de maneira que não, que se compadeça do filho do seu ventre, mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Que a gente possa pedir, que a gente possa falar a Deus: Deus, a tua palavra diz que uma mãe não se esquece de um filho que é amamentado, e se ela se esquecer, o Senhor não se esquece de nós. Que nós venhamos a clamar e pedir: Deus, não se esqueça do teu povo que está aqui na terra, padecendo por esse momento difícil, esse momento de incerteza. Deus, assim como o Senhor parou aquele anjo da morte ali em Israel, quando ia de direção a Jerusalém, Deus, nós estamos nessa noite te pedindo: Deus, para, Senhor, essa peste, para, Deus, dá, Senhor, a nós a solução para esses problemas, mas que nós saiamos daqui, como diz o livro de Jó, aonde as pessoas vão se alegrar e vão se lembrar e vão se posicionar diante de Deus, assim como Davi, em 2 Samuel capítulo 24, ele viu o mal que ele fez, ele se arrependeu e buscou no Senhor o perdão. Nós nessa noite, Pai, nós estamos clamando: tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida. Por fim, você que está aqui essa noite me ouvindo, como está a sua vida? Você tem certeza do amanhã? Esse vírus causou medo em todos, mas eu quero dizer para você: o vírus só vai matar o seu corpo. Nós devemos temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. E nós devemos temer é Deus. É o que diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Nós devemos temer aquele que tem poder para lançar a nossa alma no inferno. E somente a pessoa maravilhosa de Jesus é quem pode nos dar segurança do dia de amanhã. Jesus, em sua palavra, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de Isaías, capítulo 46, do versículo 9 ao 10, diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deus, o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos e o que ainda virá. Não há outro Deus. E somente esse Deus que pode livrar a minha alma e a sua alma. Esse vírus, cremos sim em Deus que vai passar. Mas a sua esperança no dia de amanhã, com quem está? Quem é um Deus como tu, perdoando a iniquidade e passando a transgressão do remanescente da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque ele deleita em misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, subjugará as nossas iniquidades. Você lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Deus pode fazer isso.
E nós fazemos isso como? Confessando ao nosso Deus, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que precisamos de Jesus desesperadamente. Nós podemos fazer isso. Sabe por quê? No livro de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas foi em todos os pontos tentado como nós, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça para ajudar em tempos de necessidade. Aleluia. Nessa noite, Jesus Cristo é quem pode nos dar esse acesso. É Jesus Cristo que pode nos conduzir a Deus. E Ele que se compadeceu, Ele, através da misericórdia, podemos ser alcançados. Nessa noite, é a misericórdia de Deus que pode fazer com que você seja alcançado. Porque eu quero dizer para você nessa noite, Deus não tem prazer na morte de um ímpio. 2 Pedro capítulo 3, Deus é longânimo, porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está me ouvindo, está afastado, volte para Deus, reconcilie-se com o Senhor. Você que já ouviu e sentiu queimar no seu coração, que muitas vezes quando pregaram para você, e você sabia que tinha que entregar a sua vida e não o fez, entregue sua vida a Jesus, confie nele, porque a morte quando ela vem para nós, ela só vai nos entregar a Jesus, se você tem certeza da sua vida nele. Porque Jesus, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, nessa noite, que nós possamos pedir que a misericórdia do Senhor seja sobre nossa vida. E assim como aquele anjo que ia para Jerusalém destruir aquela cidade, e Deus assim não quis, que o Senhor por nós, Ele pare esse mal, e que a gente possa vivenciar isso, dias de glórias, em saber que a humanidade está reconhecendo que há um Deus que é Criador e Senhor de todas as coisas. Eu quero orar por você nessa noite, e quero pedir ao Senhor, por nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos, e muitos que estão a ouvir a Tua palavra através dessa live. Senhor, olha para nós com um olhar de misericórdia. Tu és um Deus misericordioso, Senhor, e Tu és um Deus longânimo. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor prova o Teu próprio amor para conosco, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de o Senhor ter dado Jesus Cristo, Teu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, nessa noite nós estamos aqui para suplicar a Tua misericórdia pelo nosso país, suplicar, Deus, a Tua misericórdia por essas vidas que estão aí com medo, que estão assustadas com medo desse vírus. Deus, estende a Tua mão, faz cessar, Senhor, mas também seja o momento que a gente venha Te buscar, Deus, e ter no Senhor a esperança verdadeira. Nós oramos, Senhor, nessa noite também, para pedir, Deus, a ação do Senhor. Os governantes espalhados neste mundo
Dê a eles, Deus, a sabedoria, a graça para lidar com esse momento tão difícil, Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor. Nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do mundo, Senhor. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Chegando ao final do nosso culto hoje, eu quero passar uma recomendação a todos que estão nos ouvindo. O momento é de precaução, de ficarmos em casa. Só saiam se for extrema necessidade para ir à farmácia, ou se for preciso ir ao médico, ou for comprar alimento. Você que tem idosos, evite se aproximar deles. Tenha esse momento. Vamos ser fortes até quarta-feira, que é o momento a qual nós precisamos estar nos nossos lares. E depois de quarta, dependendo das orientações, seguir os nossos governantes, o que eles estão fazendo. Devemos obedecê-los, porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Romanos capítulo 13. Devemos ser submissos às nossas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Por isso, meus queridos, vamos estar nesse tempo nas nossas casas. Como nós temos os recursos, internet, redes sociais, que a gente se comunique através disso, e que somente os serviços essenciais é que as pessoas possam estar saindo. E vamos continuar orando por aqueles que estão na linha de frente, e como dizem, no olho do furacão. Vamos estar orando pelos médicos, orando pelos enfermeiros, pelos atendentes, pelos bombeiros, pelos policiais, por todos aqueles que estão ali na batalha. Orar também pelos nossos caminhoneiros que fazem essa entrega para que o Brasil não pare também. Vamos estar orando por eles. E eu quero encerrar o culto hoje ministrando a bênção do Senhor nas suas vidas e na minha vida. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor em saber que grande é a tua misericórdia, e ela é o motivo a qual nós ainda permanecemos em pé. Pai, muito obrigado por esse momento, e eu te peço, Deus, ser com todo o povo teu, Pai, espalhado na face desta terra. Que o teu Espírito Santo venha confortar os nossos corações, mas também venha nos despertar a pregar o teu evangelho e mostrar às pessoas que a esperança está em Jesus Cristo, o teu Filho amado. Muito obrigado por tudo. Deus, ser com cada pessoa que está, meu Deus, na linha de frente. Abençoe, Deus, e fortaleça os médicos, os enfermeiros, os caminhoneiros, os policiais, os governantes, todos os militares, todos esses, meu Deus, que estão ali na batalha. Abençoe, Pai. Mais uma vez nós te pedimos, Deus, cessa esse mal e usa isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque, Deus, nós acreditamos, eu acredito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam
daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Que o amor de Deus Pai, que a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje e sempre na vida de todos que estão espalhados na face da terra. Amém. Deus abençoe a todos.